Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, estamos completando 5 meses de posse do novo governo e 4 meses do início desta legislatura, a 56ª. Falta pouco mais de um mês para a conclusão do primeiro semestre deste ano de 2019. E uma foto deste momento histórico nos revela um cenário absolutamente preocupante. Estamos atolados numa crise. Uma crise que não é uma crise do governo Bolsonaro, é uma crise do Brasil, construída ao longo de décadas, através de apostas de alto risco, aliás, altíssimo risco, apostas que não deram certo e também em decisões que se demonstraram equivocadas ao longo dos anos. O problema, tão sério quanto a própria crise em si, é o tempo e a energia investidos na investigação da gênese da crise, da gênese da catástrofe, da paternidade da crise, na busca de um culpado para ser chamado de seu. E isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não nos ajudou até agora, não nos ajudou até este momento e não nos levará a lugar algum. Pelo amor de Deus, o apelo que faço a vossas excelências é que este processo inflamatório seja interrompido a partir desta casa, processo inflamatório que toma conta do Brasil. Os que investem na desunidade, na divisão do povo brasileiro, através do discurso do ódio, do discurso da intolerância, são assassinos do amanhã que juramos entregar aos nossos filhos e aos nossos netos. Não haverá do que nos orgulharmos no futuro em relação ao que estamos fazendo aqui hoje, a não ser que nós definitivamente tenhamos consciência e, numa atitude lúcida, possamos admitir como única lâmina da divisão a honestidade. Não direita e esquerda, mas honestidade. Não ricos e pobres, mas honestidade. É assim que o Brasil se divide. Há dois lados. De um lado, os desonestos. Do outro lado, os honestos. E os honestos são maioria absoluta do povo brasileiro. E a honestidade é o valor que nós queremos e devemos promover como fator de distinção. E temos, promovendo o valor da honestidade, que enfrentar os debates colocados nesta casa, debates urgentes, compromissos deste parlamento com a sociedade brasileira, na perspectiva da honestidade. E temos que ser honestos e com relação a esta crise que enfrentamos. No dia 16 de abril de 2016, véspera do fatídico dia em que esta casa votou impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff, e eu votei a favor, ocupei esta mesma tribuna e chamei a atenção das senhoras deputadas, dos senhores deputados, para o fato de que ninguém podia alimentar a ilusão
de que no dia seguinte à soberana decisão deste plenário, todos os problemas deste país estariam devidamente solucionados. Eu ponderei que teríamos pela frente um caminho árduo, um caminho difícil, e que teríamos, enquanto sociedade brasileira, que tomar um remédio amargo, que a crise instalada e colocada diante de nós era uma crise multifacetada e complexa. Tratava-se, senhor presidente, por assim dizer, de uma crise política, uma crise moral, uma crise ética, econômica, uma crise social. Naturalmente, deputado Edmilson, vencemos alguns importantes obstáculos desde então. Controlamos a inflação, que já estava em 2 dígitos, superamos a depressão econômica, mas como estamos hoje? Vamos olhar a questão do emprego e da renda. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pelo IBGE. A taxa de subutilização da força do trabalho atingiu 25%, número recorde de 28,3 milhões de pessoas desempregadas ou desalentadas. Os números do IBGE mostram que houve queda tanto no emprego formal quanto no informal, e que a concentração de renda e de riqueza no nosso país vem aumentando. E eu fico aqui, senhoras e senhores deputados, imaginando o que pensam de nós estas quase 30 milhões de pessoas desalentadas, quase que a população inteira da Venezuela, a nossa Venezuela particular, que não tem trabalho, não tem renda, não tem universidade, não tem aposentadoria. Não haverá mudança, não há perspectiva de mudança deste quadro, nem de justiça social, sem a recuperação econômica. E não haverá recuperação econômica sem que nós façamos o nosso dever de casa, sem que nós enfrentemos as reformas estruturantes que o país precisa. E não somente, deputado delegado Valdir, Vossa Excelência, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, não somente líder do PSL aqui na Câmara dos Deputados, não somente a reforma da Previdência, mas também a reforma tributária, também a reforma política. É desonesta a afirmação de que a Previdência Social é a vilã do equilíbrio fiscal, bem como dizer que ela sozinha é a solução para todos os nossos problemas. Evidente que ela precisa ser enfrentada e aprovada, uma reforma que seja justa, equânime e que combata os privilégios. Mas também precisamos fazer uma revisão na dívida pública, que compromete a maior parte do bolo do orçamento da União. Aliás, quase o dobro do que consome a Previdência Social. Então, como falar de reforma da Previdência sem falarmos de conter a dívida, de revisarmos a dívida pública e negociá-la? Como podemos agir como um pai que senta-se à mesa com sua família e diz que eles não comerão porque
primeiro ele vai pagar os juros para o banco, os juros da sua dívida, tem que alimentar os filhos e ao mesmo tempo negociar com o banco, fazer as duas coisas, assumir o seu papel e ter responsabilidade como chefe da família, como provedor, mas assumir o seu compromisso, a sua integridade e tratar com a instituição. O pagamento da dívida pública hoje funciona desta forma: entrou o dinheiro, primeiro pagam os bancos, pagam os investidores, e o que sobra é para tocar o país. Ou seja, a dívida hoje é sagrada, mais sagrada que a saúde da população, que a educação das nossas crianças e jovens, que o emprego dos nossos trabalhadores. E eu pergunto a vossas excelências, é a coisa mais sensata a fazer? E eu não estou pregando aqui o calote, absolutamente nunca. Isso deve ser banido do cenário de qualquer hipótese, de qualquer possibilidade. Pelo contrário, nós devemos assumir os nossos compromissos, honrar os compromissos do Estado. O que eu estou aqui chamando a atenção às senhoras e senhores deputados é que a dívida pública não entrou na PEC dos gastos. A nossa dívida primária entrou, os nossos compromissos primários entraram, entrou a saúde, entrou a educação, a segurança, mas a dívida pública ficou de fora da nossa PEC dos gastos públicos. Precisamos, sem dúvida nenhuma, enfrentar a tese, a discussão da reforma da Previdência, e mais do que discuti-la, porque já estamos discutindo aqui há muito tempo, precisamos fazer a reforma da Previdência. Precisamos garantir a solvência do Estado, a estabilidade das contas públicas. O nosso compromisso com o Brasil, com o futuro, deve estar colocado, deve estar posto acima do compromisso com as nossas ideologias, com as nossas agremiações partidárias. Mas ao mesmo tempo que fazemos a reforma da Previdência, compreendendo que ela por si não será a solução absoluta, nós precisamos fazer a reforma fiscal, nós precisamos cobrar os grandes devedores da Previdência, do INSS, nós precisamos revisar a carteira de imóveis, muitos deles, uma grande parte deles, inclusive sem utilização, obsoletos, imóveis do INSS, imóveis da União, que podem perfeitamente, neste momento, colaborar para a diminuição do déficit, do eventual déficit da Previdência. Precisamos enfrentar esses temas com olhar no futuro. Mas quando olho para o futuro, quando nós temos esse compromisso com o nosso amanhã, nós não podemos esquecer de que não haverá futuro sem a educação. Nessa semana tivemos aqui debates acalorados, importantes, quando o ministro da Educação aqui veio para neste plenário e depois na comissão de Educação, da qual faço parte como membro suplente, discutir, levar as propostas do Ministério de Educação e a sua tese de que nós precisamos agora investir prioritariamente e fundamentalmente na nossa educação básica. Quero dizer aqui que estou encorajado, comprometido com a tese defendida por essa nova gestão, pelo ministro Abraham, que aqui esteve
discutindo sobre o contingenciamento apresentado, oferecido à educação, comprometido com esta casa, conosco, a encontrar caminhos junto com o governo, para que uma compensação seja feita e nós não tenhamos hospitais federais ligados às universidades federais sendo penalizados e alguns deles tendo as suas atividades encerradas. Não há futuro sem educação. O compromisso desta casa, o compromisso deste Congresso Nacional e o compromisso do governo, que trabalha com uma visão de Estado, olhando para o futuro, deve ser de priorizar a educação. Mas não somente isso, nós temos um menu que precisamos trabalhar ao mesmo tempo, concomitantemente. Por isso, investir na educação, recuperar a nossa saúde, não apenas com orçamento e com recurso, mas com capacidade de gestão e com eficiência na aplicação dos gastos públicos, o enfrentamento à corrupção. E me alegro de ter ontem vivido com as senhoras e os senhores deputados uma data histórica, onde, apesar de não fazer parte do grupo de vencedores, fiz parte dos 210 deputados federais que votaram neste plenário para que o COAF permanecesse sob a régide do Ministério da Justiça e o controle do ministro Moro, na agenda nacional de combate à corrupção. Vou caminhando para a conclusão das minhas ponderações nesta tarde, e nesta oportunidade, consciente da nossa responsabilidade com o Brasil do presente e o Brasil do futuro, eu quero lembrar e quero aqui declinar da minha esperança no futuro, da minha esperança no Brasil, da minha convicção de que nós temos caminhos, de que o Brasil é maior do que qualquer crise que o acometa, que o prenda, que prenda os seus tornozelos, de que nós temos absoluta condição de romper os grilhões desta crise e lançarmos este momento que estamos vivendo no retrovisor da história. Eu tenho 2 filhos. Minha filha Melissa tem 33 anos. Meu filho Renan tem 28 anos. Eu tenho 3 netos. A minha neta Melissa tem 11 anos, completa 12 anos neste ano. A minha neta Lorena tem 3 anos. E recentemente, há 2 meses, nasceu o meu neto caçulo Lorenzo. Daqui a 20 anos, quando eles, os meus netos, estiverem vivendo neste país como adultos, eu me nego a acreditar que eles não estarão vivendo num país mais organizado, mais eficiente, mais desenvolvido, melhor e com menos corrupção do que o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Essa é a razão da nossa luta e a motivação que nos traz a estarmos nesta casa. Assumimos compromissos de palmilharmos essa estrada difícil, de vencermos os desafios que nos são colocados e apresentados, porque nós temos compromissos com aquela geração. Eu hoje tenho 53 anos, daqui a 20 anos terei 73. Eles terão 20, 23 anos. Terão, senhorita Lívia terá 32 anos. Mas eu tenho certeza que a nossa luta não será inglória. No entanto, nós precisamos não abdicar, não abrir mão dos compromissos que temos que ter hoje, da responsabilidade que temos que ter, responsabilidade com o país. A Bíblia Sagrada diz: não havendo lenha, o fogo se apaga, e é mais do que hora de nós tirarmos a lenha
do fogo da intolerância, do fogo do desrespeito, da falta do debate, da falta do diálogo e da compreensão, e darmos, deputado Edmilson, as mãos por cima dos muros que nos dividem. Entendemos que somos todos uma só nação, um só povo, estamos no mesmo barco, num só barco, e devemos remar juntos na direção do futuro que escolhemos, do horizonte que buscamos, do Brasil que desejamos, do sonho que nós defendemos. E aqui, nesta oportunidade, quando caminho para concluir as minhas palavras, apelo às vossas consciências, para que nós possamos perseguir este alvo e esse objetivo. Que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, e que nós possamos lutar juntos para que o Brasil dê certo. O Brasil que não é o Brasil de Bolsonaro, o Brasil que não é o Brasil de nenhum de nós individualmente. Pelo contrário, o Brasil que é o Brasil de todos nós, o Brasil que somos todos nós. Se o governo Bolsonaro fracassar, fracassamos todos nós, sofreremos todos nós. Portanto, me alegro de, juntamente com a bancada do Podemos, apoiar as iniciativas do governo que são boas para o país, mas de consenso crítico, questionar aquelas que nós entendemos que colocam este barco em mares difíceis, em mares encapelados. Estaremos aqui para votar, para ajudar, para trabalhar, para lutar pelo Brasil, para lutar pela unidade nacional e, acima de tudo, para buscarmos juntos o caminho que precisamos trilhar para termos um Brasil cada vez mais justo, um Brasil cada vez melhor, mais organizado e mais eficiente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil, que Deus nos ilumine, nos ajude, e que o Brasil que amamos, o Brasil que desejamos, o Brasil que queremos, nasça como fruto do esforço de todos nós, da unidade dos brasileiros, e nasça como resultado das nossas utopias, do nosso compromisso com a verdade, com a justiça, do nosso compromisso com os valores que devem nortear a nossa caminhada. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer.